Boa noite. O ano de 2017 terminou com 21 mil vagas de trabalho formal a menos. O número negativo esconde uma tendência de melhora. Os resultados dos anos anteriores eram bem piores. E há mais vagas abertas para os candidatos mais novos, entre 17 e 24 anos. Mas essa boa notícia esconde um problema. Salários mais altos de funcionários mais experientes estão sendo trocados por mão de obra mais barata. E você vai ver também. O dólar em queda e o aumento nos gastos de turistas brasileiros no exterior. As homenagens aos 242 mortos na Boate Kiss, 5 anos depois do incêndio. É uma coisa triste no nosso passado. A memória desses jovens, ela tem que ser lembrada para sempre. Em Davos, o presidente americano Donald Trump é contestado por um Nobel de Economia. E mais, risco de enchente em Paris. Nível do rio Sena sobe e deixa até o Museu do Louvre em alerta. No Japão, uma tecnologia campeã de vendas, o fax. E a resistência de antigos costumes. É um jeito de trabalhar que valoriza o que ainda funciona. E qualquer japonês é capaz de atestar isso da forma mais tradicional possível. A tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completa 5 anos neste sábado. 242 pessoas morreram no incêndio na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013. O repórter Maurício Rebelato está em frente à boate, onde acontece uma vigília neste momento. Boa noite, Maurício. Boa noite, Tramontina. Cerca de 100 pessoas ainda permanecem aqui em frente ao prédio onde funcionava a boate. São parentes das vítimas, sobreviventes, muitos com as fotos das vítimas estampadas nas camisetas. Mas as homenagens aqui em Santa Maria começaram mais cedo, por volta das 9 da noite, na praça central aqui da cidade. Por lá, em torno de 300 pessoas assistiram a um documentário sobre a tragédia. Depois saíram em caminhada por 3 quadras aqui da cidade até chegar aqui. E essa caminhada foi iluminada com velas e também com as luzes dos celulares. Nesse momento, aqui em frente à boate, os familiares, os amigos, eles rezam, fazem orações, reflexões sobre o que aconteceu naquela noite da tragédia. Às 2h30 da manhã, uma sirene vai tocar por aqui para marcar o horário em que o fogo começou dentro da boate. 5 anos depois, os 4 acusados ainda aguardam o julgamento em liberdade. A fachada da Boate Kiss ganhou uma nova pintura com imagens de pessoas nas cores azul e rosa, para simbolizar a união dos povos e também para marcar a espera de 5 anos das famílias por justiça. Não tem explicação, né? Não tem, sem palavras, né? Saber tantos jovens assim, numa noite só. O prédio da Kiss foi desapropriado pela prefeitura para a construção de um memorial em homenagem aos 242 mortos, mas a demolição foi adiada. A prefeitura atendeu ao pedido da Associação dos Familiares das Vítimas para que o imóvel permaneça como está e ainda possa ser usado como prova no processo. A ideia é que seja mantida a boate até esse julgamento, porque a ideia é trazer os jurados para fazer uma inspeção em loco. Os 4 acusados pelas mortes, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, sócios da boate, e Marcelo dos Santos e Luciano Bonilha Leão, integrante da banda, que se apresentava na Kiss na noite da tragédia, aguardam em liberdade pelo julgamento que ainda não foi marcado. Em 2016, o juiz de Santa Maria determinou que os réus deveriam ir a júri popular, mas no ano passado, o Tribunal de Justiça reverteu a decisão por considerar que não houve dolo, ou seja, intenção de matar. Foi uma tragédia, foi um evento inesperado que causou comoção para todo mundo, mas jamais alguém teve intenção de cometer esse delito. O Ministério Público recorre para manter o tribunal do júri. O incêndio na madrugada de 27 de janeiro de 2013 foi causado pelo uso de um artefato pirotécnico por integrantes da banda que faziam um show. As chamas no teto se espalharam por causa da espuma, usada como isolante acústico, e as pessoas morreram asfixiadas pela fumaça tóxica. A boate estava superlotada e não tinha saída de emergência. É uma coisa que a gente não pode esquecer. De jeito nenhum. Então, muitos dizem que não, a gente deveria esquecer porque é uma coisa triste no nosso passado, mas talvez a memória desses jovens, ela tem que ser lembrada para sempre.
A defesa de Mauro Hoffman, sócio da boate, disse que não houve intenção de matar e que se a acusação tivesse sido feita com base nisso desde o começo, o julgamento já teria saído. A defesa de Elisandro Spor, outro sócio da boate, preferiu não se manifestar. Já a defesa de Marcelo dos Santos, integrante da banda que tocava dentro da boate, não foi encontrado pela nossa equipe. Já no julgamento militar, dos 4 bombeiros julgados, 1 foi absolvido e 3 condenados. Tramontina. Obrigado, Maurício. Os números do CAGED, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, confirmam o 3º ano seguido de queda no número de vagas de trabalho com carteira assinada aqui no Brasil. Ou seja, no ano passado as empresas demitiram mais do que contrataram. Foram registradas quase 14.636.000 contratações e quase 14.657.000 demissões. O saldo negativo, portanto, é de 20.832 postos de emprego formal. Agora, apesar deste saldo negativo, é o melhor resultado dos últimos 3 anos. Acompanhem só. 2010 foi o ano com o melhor resultado. Depois foi piorando. 2015 foi o pior ano, já com números negativos. 2016 melhorou um pouquinho e no ano passado ficou mais perto da estabilidade. Os números do CAGED mostram ainda que os trabalhadores com mais de 25 anos foram os que mais sofreram com as demissões. E foi ainda pior para quem já passou dos 50. Na briga por um emprego, os candidatos com menos idade estão na frente. É o que mostram os números do CAGED. A maior parte das vagas abertas no ano passado foi para jovens entre 17 e 24 anos, como o cozinheiro João Pedro. Em setembro, ele foi demitido de um hotel onde trabalhou durante 5 anos. Trocou a bandeira, né? E essa nova bandeira demitiu 60% do pessoal, entendeu? E nesse 60% eu estava incluído. Mas não demorou muito e surgiu uma chance para ele nesse restaurante da Zona Sul do Rio. Apareceu, aí eu fui e agarrei, né? Enquanto isso, a faixa etária mais atingida pelas demissões em 2017 foi a dos trabalhadores entre 50 e 64 anos. O Ministério do Trabalho diz que os dados revelam uma estratégia de sobrevivência das empresas para reduzir custos. Os patrões trocam funcionários mais experientes, com salários mais altos, por mão de obra mais barata. Para esse economista, o que está acontecendo no mercado de trabalho é típico da fase de transição da crise. Esse momento de retomada está sendo caracterizado por esse aspecto de uma menor qualificação do trabalhador que está sendo contratado. Mas eu imagino que à medida em que o mercado de trabalho se torne mais aquecido, na medida que a retomada ganhe maior fôlego, a tendência é se contratar trabalhadores de maior qualificação. Ele também acredita que a tendência seja de números melhores em 2018. O que a gente deve assistir ao longo desse ano é uma criação líquida de vagas formais no mercado de trabalho, coisa que ainda não aconteceu no ano passado. Começar 2018 empregado é muito bom, né? Tá empregado, já começa o ano bem, né? No ano passado, os brasileiros gastaram 19 bilhões de dólares no exterior. O número foi divulgado hoje pelo Banco Central, um aumento de 31% em relação a 2016. Já os turistas estrangeiros que vieram para o Brasil em 2017 gastaram aqui quase 6 bilhões de dólares. Isso quer dizer, fazendo a conta, que o Brasil ficou com um déficit de mais de 13 bilhões de dólares. E o dólar fechou hoje em R$ 3,14, a menor cotação desde outubro do ano passado. Boa notícia para os viajantes. Foi só a cotação do dólar ceder que teve fila para comprar a moeda. E cliente rindo à toa. A Camila, que vai para a Tailândia, nem acreditou na sorte que teve. Hoje a cotação surpreendeu.
Eu vinha já acompanhando e aí hoje eu falei, opa. De segunda-feira até agora, a procura pelo dólar cresceu 25% nessa rede de casas de câmbio. Os turistas são os que mais comemoram essa queda da moeda americana. Nas agências de viagens, a procura por destinos internacionais cresceu essa semana. A associação que representa o setor prevê um aumento de 25% na venda de pacotes para fora do país se o dólar continuar assim. Muita gente está antecipando a compra dos pacotes para os próximos meses. Nos últimos 2 anos, o consumidor deixava tudo para a última hora. Em julho, férias no hemisfério norte e verão. Então as pessoas vão muito para Orlando, Cancún, Punta Cana. Então esses são os destinos mais procurados. Há um ano, a Rosana comprou um intercâmbio para o filho. Ainda faltam 3 meses para a viagem e ela antecipou a compra do dólar. Cada hora é uma hora, né? Acontece alguma coisa, então eu aproveitei e tô comprando agora. Você ficou com medo de subir? Bastante, bastante. A Rosa e o Horácio vão para o casamento de uma neta nos Estados Unidos, mas estão achando tudo ainda muito caro. Diminuiu o dólar, mas não diminui assim no valor que a gente sai correndo para comprar as coisas. Para o seu Horácio tá bom, mas tá ruim. É que tem mais casamento à vista. 5 netos, 3, já 2 casados, a terceira vai casar agora, tem mais 2 para casar. Nós vamos fazer uma poupança em dólar, né? 3 anos depois de registrar quedas seguidas, a arrecadação de impostos no Brasil teve uma pequena alta. Vamos ao vivo até Brasília, onde está Giovana Teles. Boa noite, Giovana. A gente pode dizer que isto significa mesmo uma reação da economia? Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. É um dos motivos, Tramontina, especialmente nos últimos meses do ano. Como a gente já tinha antecipado um pouco aqui, ontem a arrecadação teve crescimento real, foi de 0,59%. Impostos e contribuições federais somaram 1,342 bilhões de reais no ano passado. Além da aceleração da atividade econômica, o governo tomou algumas medidas que contribuíram para esse resultado. Por exemplo, aumento do PIS/COFINS para os combustíveis e mais um refis, parcelamento de dívidas com descontos de juros e multas. E agora a expectativa é com a divulgação das contas do governo central, que está marcada para segunda-feira. O Congresso autorizou para o ano passado um déficit de 159 bilhões de reais, mas a equipe econômica calcula que o rombo vai ser um pouco menor. O déficit deve ficar aí em torno de 129 bilhões. Tramontina. Obrigado, Giovana. O advogado Cristiano Zanin entregou hoje o passaporte do ex-presidente Lula à Polícia Federal. Ao determinar a apreensão do documento, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal em Brasília, mencionou a possibilidade de Lula tentar se mudar para outro país, porque o ex-presidente acusou o Poder Judiciário de ter dado um golpe. Lula tinha viagem marcada para a Etiópia e o juiz afirma que se ele conseguisse asilo político por lá, o andamento de processos no Brasil ficaria prejudicado. A decisão foi tomada no âmbito do processo que apura o suposto tráfico de influência de Lula na compra de aviões militares suecos e não tem relação direta com o julgamento em Porto Alegre, que condenou Lula, em segunda instância, a 12 anos de prisão no caso do triplex do Guarujá. O advogado Cristiano Zanin negou que Lula tivesse intenção de pedir asilo político. Ele disse que o ex-presidente viajaria para a Etiópia a convite da ONU para um evento sobre a fome da África, que tinha volta marcada para segunda-feira e que a Justiça foi informada de toda a programação. Zanin entrou com recurso para cassar a decisão do juiz Ricardo Leite. Neste ano de eleição presidencial, nós queremos mostrar aqui na tela da Globo o que é que os brasileiros esperam para o futuro. E você pode ser o representante da sua cidade. O repórter César Galvão mostra como. Eu estou na cidade de Mariporã, na Grande São Paulo. Esta é a represa da Cantareira, uma das reservas de água mais importantes do estado. Nós queremos ouvir o desejo dos 5.570 municípios do Brasil. E você pode ser o porta-voz da sua cidade.
gravando um vídeo do seu celular. Ah, e de dia. Use o celular deitado, assim. Veja se você e o local que você escolheu estão aparecendo no visor do celular. Eu vou pedir a ajuda aqui do meu amigo Luiz Dutra para fazer essa gravação. E aí você pode mostrar melhor a sua imagem e o lugar onde você escolheu. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece dizendo o seu nome, a cidade de onde está falando, e aí você diz pra gente: que Brasil você quer para o futuro? Para participar e rever dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página na internet ou acessar o site g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. E você vai ver ainda hoje no Jornal da Globo os preparativos para o skate park. Nós também acompanhamos a fono da Rosas de Ouro. E a coluna de Nelson Mota nos leva a 1958. E já no próximo bloco você vai ver por que os japoneses ainda usam o fax para pedir comida. E o nível do Rio Sena sobe e ameaça o museu. No último dia do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Donald Trump discursou com um tom um pouco mais amigável sobre os acordos comerciais com outros países, mas não deixou de passar a mensagem América em primeiro lugar. Depois de tanto criticar a globalização, Donald Trump suavizou as palavras para a chamada elite global em busca de investimentos. Trump falou que, como presidente dos Estados Unidos, sempre vai colocar o país em primeiro lugar, como outros líderes também devem fazer com seus países. Mas Estados Unidos em primeiro não significa Estados Unidos sozinhos, afirmou. America alone. Donald Trump não é o primeiro presidente americano a discursar aqui no Fórum Econômico Mundial, mas jamais uma apresentação chamou tanta atenção como esta de hoje. Durante a semana, os líderes do Reino Unido, Alemanha, França e Índia defenderam o livre comércio. Hoje, o americano afirmou que também apoia o livre comércio, desde que ele seja justo e recíproco. Trump disse ter criado 2.400.000 postos de trabalho desde que assumiu o cargo e ressaltou: este é o momento perfeito para investir nos Estados Unidos. Mas o Prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz contestou os números. Afirmou que a criação de empregos foi melhor durante o governo Obama e que o crescimento econômico foi mais acelerado no governo Clinton. Polêmica também com os jornalistas. Trump afirmou que só depois que se tornou político é que percebeu como, na opinião dele, a imprensa pode ser má, perversa, suja e mentirosa. Parte da plateia vaiou. O nível do Rio Sena, que corta Paris, não para de subir. E a previsão é que passe dos 6 metros neste fim de semana. Nesta sexta-feira, o nível da água chegou a 5 metros e 63 centímetros acima do nível normal. Nos arredores da capital francesa, centenas de pessoas foram retiradas das áreas de risco. Bombeiros foram mobilizados para possíveis operações de resgate. Parte do Museu do Louvre foi fechada. Algumas estações de trem também não estão funcionando. O comércio perto do Rio Sena deve continuar fechado durante todo o fim de semana. 2 anos atrás, Paris viu o Rio Sena subir 6 metros e 10, mas nada como a terrível enchente de 1910, quando as águas subiram mais de 8 metros além do normal. No país conhecido por ser um dos berços da tecnologia, os aparelhos de fax ainda fazem muito sucesso. No Japão, eles chegam a substituir aplicativos na hora de fazer pedidos de comida. Essa empresa fornece quentinhas para toda a região metropolitana de Tóquio. Os bentôs são a cara do Japão, assim como a forma com que a empresa trabalha. Os pedidos chegam na base do papel, em 60 aparelhos de fax. Funcionárias leem as ordens manuscritas de cada cliente e anotam em pranchetas que vão orientar os entregadores.
Alguns pedidos vêm até por computador, mas a proporção é mínima. Para cada ordem online, chegam outras 11 por fax. O dono da empresa diz que algumas pessoas aproveitam a oportunidade no papel para comentar a comida do dia anterior ou fazer pedidos especiais, mais molho, menos arroz. O fax é o símbolo de um Japão que pode surpreender. Seguindo a trilha do papel, descobrimos um país que convive com a tecnologia mais avançada, sem deixar de lado o que para muitos é passado. É um jeito de trabalhar que valoriza o que ainda funciona. E qualquer japonês é capaz de atestar isso da forma mais tradicional possível. O carimbo no Japão não é apenas para empresas. Cada cidadão precisa ter o seu. Numa transação de banco, compra de carro, imóveis, não se assina, a pessoa carimba. Um carimbo menorzinho, redondo, companheiro de toda a vida. Em qualquer papelaria você compra o seu e vai usar bastante. A cultura do papel ainda domina empresas e repartições públicas. Alguns dizem que é orgulho e cuidado com a escrita, os ideogramas, uma questão cultural. Mas o senhor Sugahara tem outra explicação. Eu imagino que o fax dá mais segurança para os japoneses, conta o dono da fábrica de quentinhas. As pessoas ficam com uma prova física, o pedido no papel. Além disso, se der vírus no computador, perde-se tudo. Com o fax, é só trocar o aparelho. Em lojas de eletrônicos, na seção de computadores, ainda é possível escolher diferentes modelos de fax. E vendem bem, cerca de 1 milhão por ano em todo o país. Retrocesso num lugar tão moderno ou a melhor maneira de garantir o almoço do jeito que você gosta? O esforço de fonoaudiólogos e puxadores de samba para que ninguém desafine no carnaval. Neste domingo, o Esporte Espetacular transmite o Skate Park International. A competição vai reunir grandes nomes dessa modalidade olímpica e movimentar a cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Para competir no skate park é preciso coragem, os indispensáveis equipamentos de segurança e treino para chegar preparado. Mas olha, essa preparação vai muito além da pista. É de estilo que a gente está falando, que no skate pode ser muito diverso. Tá no boné e na barba, nas tatuagens e meias longas e coloridas, a pulseira também, até mesmo no piercing e no corte de cabelo. E esse jeito que o skatista leva para a vida tem movimentado a economia por aqui. Comparado com o ano passado, com o verão passado, no mínimo o dobro, porque é um evento de expressão nacional, que nem essa, mundial no caso, né? Os olhos estão todos voltados aqui para o skate local, uma cena que não existia antes, agora está toda voltada aqui para Praia Brava. Gente de todo canto do Brasil para assistir e consumir. O Josué veio de Porto Alegre e é a grande prova que esse estilo de vida tá também no DNA. Olha aí a Mariana, filha dele. Adivinha qual foi o primeiro presente que ela ganhou na vida? Olha, eu acho que foi um skate. E deu resultado. No Skate Park Internacional, ela disputa vaga na final, numa modalidade que estará na Olimpíada de 2020 em Tóquio. E especialmente no caso da Mariana, tem uma premiação muito alta em jogo. O prêmio dela vai ser um grande abraço, um beijão meu e da mãe dela. E, enfim, é isso, que é o princípio do skate, né? Passar horas cantando samba enredo na avenida não é uma tarefa fácil. Por isso, os puxadores de samba contam com a ajuda de uma figura que quase ninguém vê, mas é essencial para o sucesso desses cantores. Royce do Cavaco é um vozeirão do carnaval há 37 anos. Na Rosas de Ouro, ele é quem puxa o samba enredo da escola, que vai cantar a vida dos caminhoneiros do Brasil. Soprando. Só que para aguentar esse ritmo puxado, que é o da avenida, o Royce e toda a ala musical da Rosas de Ouro capricham nos cuidados com a voz. E muito, mas muito antes do carnaval, essa turma já está se preparando para deixar a voz no jeito certo, pronta para o desfile.
Faz 2 anos que os músicos da Rosas fazem acompanhamento com a Thaís Vaiano, fonoaudióloga que se especializou nas vozes do Carnaval de São Paulo. Já teve algum carnaval que você ficou sem voz? Assim? Teve 2003 pela X9 paulistana. Não tomei determinados cuidados, né? E quando foi 20 minutos de desfile, a voz já ficou bem danificada. A gente vai fazer com canudinho pequeno. E para não passar sufoco na avenida, haja exercício. E é assim toda semana, viu? Quando a roseira passar, eu vou nas curvas desse meu Brasil. Se você não se preparar antes, fizer um aquecimento e não sustentar uma coluna de ar boa, diafragma, respirando direitinho, você não chega no final cantando. Os exercícios não são os mesmos para cada pessoa, porque cada um precisa de algum ajuste específico. Então, dependendo de como está a voz ali, eles chegam e falam assim, como é que está a sua voz? Ah, tá assim, assim, assim. O que você está sentindo? Ah, tô sentindo que eu tô sem médio grave. É um exercício. Ah, tô sentindo que o meu agudo tá fraco. É outro exercício. Aê, boa, Royce, muito bom. A gente está no meio de um ensaio técnico, tá chovendo e muito. E os exercícios continuam antes deles entrarem na avenida. É um momento super importante para aquecer a voz. A gente traz a ciência para fazer com que esse músculo vocal, os músculos respiratórios rendam mais durante o desfile, com a qualidade vocal intacta e consigam entrar na avenida com 100%. O Jornal da Globo fica por aqui. Para rever nossas reportagens, basta ir ao Globoplay. Outras notícias na edição de sábado do Jornal Hoje. Assista agora a série Supergirl. Boa noite a todos. E a resistência de antigos costumes. É um jeito de trabalhar que valoriza o que ainda funciona. E qualquer japonês é capaz de atestar isso da forma mais tradicional possível. A tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completa 5 anos neste sábado. 242 pessoas morreram no incêndio na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013. O repórter Maurício Rebelato está em frente à boate, onde acontece uma vigília neste momento. Boa noite, Maurício. Boa noite, Tramontina. Cerca de 100 pessoas ainda permanecem aqui em frente ao prédio onde funcionava a boate. São parentes das vítimas, sobreviventes, muitos com as fotos das vítimas estampadas nas camisetas. Mas as homenagens aqui em Santa Maria começaram mais cedo, por volta das 9 da noite, na praça central aqui da cidade. Por lá, em torno de 300 pessoas assistiram a um documentário sobre a tragédia. Depois saíram em caminhada por 3 quadras aqui da cidade até chegar aqui. E essa caminhada foi iluminada com velas e também com as luzes dos celulares. Nesse momento, aqui em frente à boate, os familiares, os amigos, eles rezam, fazem orações, reflexões sobre o que aconteceu naquela noite da tragédia. Às 2h30 da manhã, uma sirene vai tocar por aqui para marcar o horário em que o fogo começou dentro da boate. 5 anos depois, os 4 acusados ainda aguardam o julgamento em liberdade. A fachada da Boate Kiss ganhou uma nova pintura com imagens de pessoas nas cores azul e rosa, para simbolizar a união dos povos e também para marcar a espera de 5 anos das famílias por justiça. Não tem explicação, né? Não tem, sem palavras, né? Saber tantos jovens assim, numa noite só. O prédio da Kiss foi desapropriado pela prefeitura para a construção de um memorial em homenagem aos 242 mortos, mas a demolição foi adiada. A prefeitura atendeu ao pedido da Associação dos Familiares das Vítimas para que o imóvel permaneça como está e ainda possa ser usado como prova no processo. A ideia é que seja mantida a boate até esse julgamento, porque a ideia é trazer os jurados para fazer uma inspeção em loco. Os 4 acusados pelas mortes, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, sócios da boate, e Marcelo dos Santos e Luciano Bonilha Leão, integrante da banda, que se apresentava na Kiss na noite da tragédia, aguardam em liberdade pelo julgamento que ainda não foi marcado. Em 2016, o juiz de Santa Maria determinou que os réus deveriam ir a júri popular, mas no ano passado, o Tribunal de Justiça reverteu a decisão por considerar que não houve dolo, ou seja, intenção de matar. Foi uma tragédia, foi um evento inesperado que causou comoção para todo mundo, mas jamais alguém teve intenção de cometer.
Além da aceleração da atividade econômica, o governo tomou algumas medidas que contribuíram para esse resultado. Por exemplo, aumento do PIS/COFINS para os combustíveis e mais um refis, parcelamento de dívidas com descontos de juros e multas. E agora a expectativa é com a divulgação das contas do governo central, que está marcada para segunda-feira. O Congresso autorizou para o ano passado um déficit de 159 bilhões de reais, mas a equipe econômica calcula que o rombo vai ser um pouco menor. O déficit deve ficar aí em torno de 129 bilhões. Tramontina. Obrigado, Giovana. O advogado Cristiano Zanin entregou hoje o passaporte do ex-presidente Lula à Polícia Federal. Ao determinar a apreensão do documento, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal em Brasília, mencionou a possibilidade de Lula tentar se mudar para outro país, porque o ex-presidente acusou o Poder Judiciário de ter dado um golpe. Lula tinha viagem marcada para a Etiópia e o juiz afirma que se ele conseguisse asilo político por lá, o andamento de processos no Brasil ficaria prejudicado. A decisão foi tomada no âmbito do processo que apura o suposto tráfico de influência de Lula na compra de aviões militares suecos e não tem relação direta com o julgamento em Porto Alegre, que condenou Lula, em segunda instância, a 12 anos de prisão no caso do triplex do Guarujá. O advogado Cristiano Zanin negou que Lula tivesse intenção de pedir asilo político. Ele disse que o ex-presidente viajaria para a Etiópia a convite da ONU para um evento sobre a fome da África, que tinha volta marcada para segunda-feira e que a Justiça foi informada de toda a programação. Zanin entrou com recurso para cassar a decisão do juiz Ricardo Leite. Neste ano de eleição presidencial, nós queremos mostrar aqui na tela da Globo o que é que os brasileiros esperam para o futuro. E você pode ser o representante da sua cidade. O repórter César Galvão mostra como. Eu estou na cidade de Mariporã, na Grande São Paulo. Esta é a represa da Cantareira, uma das reservas de água mais importantes do estado. Nós queremos ouvir o desejo dos 5.570 municípios do Brasil. E você pode ser o porta-voz da sua cidade, gravando um vídeo do seu celular. Ah, e de dia. Use o celular deitado, assim. Veja se você e o local que você escolheu estão aparecendo no visor do celular. Eu vou pedir a ajuda aqui do meu amigo Luiz. Você compra o seu e vai usar bastante. A cultura do papel ainda domina empresas e repartições públicas. Alguns dizem que é orgulho e cuidado com a escrita, os ideogramas, uma questão cultural. Mas o senhor Sugahara tem outra explicação. Eu imagino que o fax dá mais segurança para os japoneses, conta o dono da fábrica de quentinhas. As pessoas ficam com uma prova física, o pedido no papel. Além disso, se der vírus no computador, perde-se tudo. Com o fax, é só trocar o aparelho. Em lojas de eletrônicos, na seção de computadores, ainda é possível escolher diferentes modelos de fax. E vendem bem, cerca de 1 milhão por ano em todo o país. Retrocesso num lugar tão moderno ou a melhor maneira de garantir o almoço do jeito que você gosta? O esforço de fonoaudiólogos e puxadores de samba para que ninguém desafine no carnaval. Neste domingo, o Esporte Espetacular transmite o Skate Park International. A competição vai reunir grandes nomes dessa modalidade olímpica e movimentar a cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Para competir no skate park é preciso coragem, os indispensáveis equipamentos de segurança e treino para chegar preparado. Mas olha, essa preparação vai muito além da pista. É de estilo que a gente está falando, que no skate pode ser muito diverso. Tá no boné e na barba, nas tatuagens e meias longas e coloridas, a pulseira também, até mesmo no piercing e no corte de cabelo. E esse jeito que o skatista leva para a vida tem movimentado a economia por aqui.
Comparado com o ano passado, com o verão passado, no mínimo o dobro, porque é um evento de expressão nacional, que nem essa, mundial no caso, né? Os olhos estão todos voltados aqui para o skate local, uma cena que não existia antes, agora está toda voltada aqui para Praia Brava. Gente de todo canto do Brasil para assistir e consumir. O Josué veio de Porto Alegre e é a grande prova que esse estilo de vida tá também no DNA. Olha aí a Mariana, filha dele. Adivinha qual foi o primeiro presente que ela ganhou na vida? Olha, eu acho que foi um skate. E deu resultado. No Skate Park Internacional, ela disputa vaga na final, numa modalidade que estará na Olimpíada de 2020 em Tóquio. E especialmente no caso da Mariana, tem uma premiação muito alta em jogo. O prêmio dela vai ser um grande abraço, um beijão meu e da mãe dela. E, enfim, é isso, que é o princípio do skate, né? Passar horas cantando samba enredo na avenida não é uma tarefa fácil. Por isso, os puxadores de samba contam com a Brasília, onde está Giovana Teles. Boa noite, Giovana. A gente pode dizer que isto significa mesmo uma reação da economia? Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. É um dos motivos, Tramontina, especialmente nos últimos meses do ano. Como a gente já tinha antecipado um pouco aqui, ontem a arrecadação teve crescimento real, foi de 0,59%. Impostos e contribuições federais somaram 1,342 bilhões de reais no ano passado. Além da aceleração da atividade econômica, o governo tomou algumas medidas que contribuíram para esse resultado. Por exemplo, aumento do PIS/COFINS para os combustíveis e mais um refis, parcelamento de dívidas com descontos de juros e multas. E agora a expectativa é com a divulgação das contas do governo central, que está marcada para segunda-feira. O Congresso autorizou para o ano passado um déficit de 159 bilhões de reais, mas a equipe econômica calcula que o rombo vai ser um pouco menor. O déficit deve ficar aí em torno de 129 bilhões. Tramontina. Obrigado, Giovana. O advogado Cristiano Zanin entregou hoje o passaporte do ex-presidente Lula à Polícia Federal. Ao determinar a apreensão do documento, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal em Brasília, mencionou a possibilidade de Lula tentar se mudar para outro país, porque o ex-presidente acusou o Poder Judiciário de ter dado um golpe. Lula tinha viagem marcada para a Etiópia e o juiz afirma que se ele conseguisse asilo político por lá, o andamento de processos no Brasil ficaria prejudicado. A decisão foi tomada no âmbito do processo que apura o suposto tráfico de influência de Lula na compra de aviões militares suecos e não tem relação direta com o julgamento em Porto Alegre, que condenou Lula, em segunda instância, a 12 anos de prisão no caso do triplex do Guarujá. O advogado Cristiano Zanin negou que Lula tivesse intenção de pedir asilo político. Ele disse que o ex-presidente viajaria para a Etiópia a convite da ONU para um evento sobre a fome da África, que tinha volta marcada para segunda-feira e que a Justiça foi informada de toda a programação. Zanin entrou com recurso para cassar a decisão do juiz Ricardo Leite. Neste ano de eleição presidencial, nós queremos mostrar aqui na tela da Globo o que é que os brasileiros esperam para o futuro. E você pode ser o representante da sua cidade. O repórter César Gal... Aí eu fui e agarrei, né? Enquanto isso, a faixa etária mais atingida pelas demissões em 2017 foi a dos trabalhadores entre 50 e 64 anos. O Ministério do Trabalho diz que os dados revelam uma estratégia de sobrevivência das empresas para reduzir custos. Os patrões trocam funcionários mais experientes, com salários mais altos, por mão de obra mais barata. Para esse economista, o que está acontecendo no mercado de trabalho é típico da fase de transição da crise. Esse momento de retomada está sendo caracterizado por esse aspecto.
de uma menor qualificação do trabalhador que está sendo contratado. Mas eu imagino que à medida em que o mercado de trabalho se torne mais aquecido, na medida que a retomada ganhe maior fôlego, a tendência é se contratar trabalhadores de maior qualificação. Ele também acredita que a tendência seja de números melhores em 2018. O que a gente deve assistir ao longo desse ano é uma criação líquida de vagas formais no mercado de trabalho, coisa que ainda não aconteceu no ano passado. Começar 2018 empregado é muito bom, né? Tá empregado, já começa o ano bem, né? No ano passado, os brasileiros gastaram 19 bilhões de dólares no exterior. O número foi divulgado hoje pelo Banco Central, um aumento de 31% em relação a 2016. Já os turistas estrangeiros que vieram para o Brasil em 2017 gastaram aqui quase 6 bilhões de dólares. Isso quer dizer, fazendo a conta, que o Brasil ficou com um déficit de mais de 13 bilhões de dólares. E o dólar fechou hoje em R$ 3,14, a menor cotação desde outubro do ano passado. Boa notícia para os viajantes. Foi só a cotação do dólar ceder que teve fila para comprar a moeda. E cliente rindo à toa. A Camila, que vai para Tailândia, nem acreditou na sorte que teve. Hoje a cotação surpreendeu. Eu vinha já acompanhando e aí hoje eu falei, opa. De segunda-feira até agora, a procura pelo dólar cresceu 25% nessa rede de casas de câmbio. Os turistas são os que mais comemoram essa queda da moeda americana. Nas agências de viagens, a procura por destinos internacionais cresceu essa semana. A associação que representa o setor prevê um aumento de 25% na venda de pacotes para fora do país se o dólar continuar assim. Muita gente está antecipando a compra dos pacotes para os próximos meses. Nos últimos 2 anos, o consumidor deixava tudo para a última hora. Em julho, férias no hemisfério norte. 2018. O que a gente deve assistir ao longo desse ano é uma criação líquida de vagas formais no mercado de trabalho, coisa que ainda não aconteceu no ano passado. Começar 2018 empregado é muito bom, né? Tá empregado, já começa o ano bem, né? No ano passado, os brasileiros gastaram 19 bilhões de dólares no exterior. O número foi divulgado hoje pelo Banco Central, um aumento de 31% em relação a 2016. Já os turistas estrangeiros que vieram para o Brasil em 2017 gastaram aqui quase 6 bilhões de dólares. Isso quer dizer, fazendo a conta, que o Brasil ficou com um déficit de mais de 13 bilhões de dólares. E o dólar fechou hoje em R$ 3,14, a menor cotação desde outubro do ano passado. Boa notícia para os viajantes. Foi só a cotação do dólar ceder que teve fila para comprar a moeda. E cliente rindo à toa. A Camila, que vai para Tailândia, nem acreditou na sorte que teve. Hoje a cotação surpreendeu. Eu vinha já acompanhando e aí hoje eu falei, opa. De segunda-feira até agora, a procura pelo dólar cresceu 25% nessa rede de casas de câmbio. Os turistas são os que mais comemoram essa queda da moeda americana. Nas agências de viagens, a procura por destinos internacionais cresceu essa semana. A associação que representa o setor prevê um aumento de 25% na venda de pacotes para fora do país se o dólar continuar assim. Muita gente está antecipando a compra dos pacotes para os próximos meses. Nos últimos 2 anos, o consumidor deixava tudo para a última hora. Em julho, férias no hemisfério norte e verão. Então as pessoas vão muito para Orlando, Cancún, Punta Cana. Então esses são os destinos mais procurados. Há um ano, a Rosana comprou um intercâmbio para o filho. Ainda faltam 3 meses para a viagem e ela antecipou a compra do dólar. Cada hora é uma hora, né? Acontece alguma coisa, então eu aproveitei e tô comprando agora. Você ficou com medo de subir? Bastante, bastante. A Rosa e o Horácio vão para o casamento de uma neta nos Estados Unidos, mas estão achando tudo ainda muito caro. Diminuiu o dólar, mas não diminui assim no valor que a gente sai correndo para comprar as coisas. Para o seu Horácio tá bom, mas tá ruim. É que tem mais casamento à vista.
5 netos, 3, já 2 casados, a terceira vai casar agora. Tem mais 2 para casar. Nós vamos fazer uma poupança em dólar, né? 3 anos depois de registrar quedas seguidas, a arrecadação de impostos no Brasil teve uma pequena alta. Vamos ao vivo até Brasília, onde está Giovana Teles. Boa noite, Giovana. A gente pode dizer que isto